Começa com o protagonista se perguntando: se eu virasse um super-humano, o que eu faria? Ganhar dinheiro? Virar atleta? Conquistar alguém? Mas logo a história corta para a realidade. Estamos em um trem indo para Sindorim, onde conhecemos Kim-san, um aluno do primeiro ano. Ele é tímido, comum, e desde ontem despertou como um super-humano. Mesmo com esse poder, sua vida continua a mesma. Rotina normal, escola normal, vida sem nada especial. Kim-san gosta de vilões e pensa que heróis bondosos são entediantes. Na cabeça dele, ser salvo por um herói é humilhante, e ele prefere morrer do que ser um figurante na história de outro. De repente, Kim-san se lembra de um acidente que aconteceu uma semana. Naquele dia, ele estava voltando da escola com o seu melhor amigo, como sempre. Eles conversavam sobre ir para a casa dele jogar LOL, mas no caminho, um grupo de adolescentes aparece. Eram os valentões mais temidos da escola. Sem motivo nenhum, eles começam a provocar e logo partem para a agressão. Kim-san e o amigo são espancados, sem chance de reagir. Os agressores dizem que fizeram isso apenas porque estavam entediados. No meio da surra, Kim-san realmente acredita que vai morrer. Desesperado, ele pega a primeira coisa que encontra no chão e arremessa contra um dos valentões. O valentão se enfurece e é aí que tudo muda. Durante a agressão, um dos valentões força Kim-san a engolir uma bolinha de gude. Mesmo todo machucado, ele consegue voltar para casa. Sozinho, ele fica pensando em como é difícil ser órfão numa hora dessas, porque não tem ninguém para proteger ele. 7 dias se passam. Deitado na cama, com sede, ele vai até a geladeira. Só tem refrigerante. Então ele sai para ir em uma loja. No caminho, lembra da bolinha de gude que foi obrigado a engolir. Quanto mais ele pensa nisso, mais a raiva sobe. Ele tenta se convencer de que aqueles caras são só malucos, mas no fundo se sente humilhado. Então pensa: se eu soubesse lutar, isso não teria acontecido. Nesse momento, tomado pela raiva, Kim-san dá um soco num poste e a cidade inteira fica sem energia. Assustado com o que fez, ele entra em pânico e foge. Em casa, tentando entender o que aconteceu, percebe algo estranho. A lata de refrigerante que segurava estava completamente amassada na sua mão. Para ter certeza, ele pega uma moeda, aperta com força e ela se deforma fácil. Kim-san fica em choque. Só então entende. Ele despertou um poder sobre-humano. Kim-san descobre que ganhou força sobre-humana e começa a testar seus limites, quebrando objetos comuns. Ao tentar se ferir com uma faca, percebe que sua pele é mais resistente que o metal. Convencido de que se tornou diferente dos humanos normais, decide ir a um local isolado para experimentar até onde consegue pular. Ele salta com toda a força e acaba atravessando a atmosfera, indo parar no espaço. Mesmo assim, consegue respirar e falar normalmente. Logo depois, começa a cair de volta para a Terra como uma estrela cadente e se choca violentamente contra uma montanha. Fica inconsciente por um tempo e sente como se todos os ossos do corpo estivessem quebrados, mas, ao acordar, está completamente curado. Para voltar para casa, apenas pula até lá. Em casa, liga a televisão e assiste ao noticiário, que fala sobre um apagão misterioso ocorrido na área na noite do dia 6, cuja causa ainda é desconhecida, mas suspeitam que tenha sido intencional. Em seguida, mostram um herói derrotando ladrões e sendo elogiado como o melhor da semana. Kim-san observa tudo em silêncio. O protagonista começa dizendo que heróis são exibicionistas, sempre certinhos, sempre populares. E para ele, isso é chato. Ele pensa: eles não são estilosos, nem incríveis de verdade. Ele pensa sobre o vilão que era fraco e se pergunta: e se eu fosse um vilão? Isso é possível? Por que não? Ele começa a refletir: até aquele cara tá agindo como vilão e eu sou um super-humano. Se eu me tornasse um vilão comparado a esse herói, eu seria muito mais carismático. Então,
Ele olha para as histórias em quadrinhos e percebe: riqueza, carisma e postura sempre foram atributos dos vilões. Já os heróis têm que resolver problemas, são atacados por vilões, incomodados pelo governo e criticados pelos cidadãos. Isso não vale a pena. Ser herói é cansativo. Vilões são muito mais legais. Ele fecha a revista em quadrinhos empolgado. O vilão carismático que ele só via nas histórias agora parecia possível. Ele sorri e pensa: tudo bem, já me decidi. Eu vou me tornar um vilão. Na escola, o protagonista diz que este é o terceiro dia desde que decidiu se tornar um vilão. Mesmo assim, ele ainda continua indo às aulas normalmente. Ele pensa: eu virei um vilão, mas o que eu devo fazer agora? Não tenho grandes planos e não estou motivado nem um pouco. O amigo dele o cumprimenta e pergunta por que ele não tem ido direito às aulas. O protagonista responde que não estava se sentindo bem. Nesse momento, uma garota aparece. O amigo se assusta. O nome dela é G1. Ela pergunta o que está acontecendo e por que o protagonista estava faltando tanto, e diz que ele está parecendo um delinquente. O protagonista responde que estava ocupado. Ela diz para ele não faltar mais às aulas e avisa que vai ficar de olho nele a partir de agora. Quando ela sai, o amigo provoca: você gosta dela? O protagonista manda ele calar a boca. De repente, alguns delinquentes entram na sala. Eles anunciam que hoje é dia da coleta. A coleta é um tipo de suborno que os valentões do terceiro ano fazem. O protagonista pensa: por que diabos eles estão nos roubando? Se cada aluno paga 50 wons e eles coletam de centenas de alunos, isso vira muito dinheiro. Ele fica irritado. Esses malditos valentões. Eu devia partir para cima deles. Agora eu sou um super-humano. Talvez devesse tentar. Eles chegam até o protagonista. Ele diz: cai fora. O valentão estranha e pergunta por que ele está murmurando. O protagonista repete: tá surdo? Eu disse para sumir. Os delinquentes ficam confusos. Um deles diz: esse cara tá falando baixo demais. Então, um deles dá um tapa na cabeça do protagonista. O amigo dele se desespera. Mais tarde, do lado de fora da escola, o protagonista fica sentado, refletindo. Mesmo depois de virar um super-humano, eu não mudei nada por dentro. Continuo sendo um covarde e tímido. Sou incapaz de mudar. Ele aperta os punhos e pensa: com esse poder que pode esmagar rochas, eu poderia ter esmagado os crânios deles. Isso não faz sentido. Se eu tenho tanto poder, por que ainda tenho medo? E então ele se pergunta: como alguém assim pode se tornar um vilão?